Olá, garotada, tudo certinho com vocês? Hoje a nossa atividade é de artes, da página 4 a 11, tá bom? Por essa aqui, ó, construção da imagem, tá? Ó, nesse capítulo você vai conhecer a pintura pontilhista, analisar o estilo artístico de Jean Dubuffet, observar a liberdade das formas surrealistas. Uma imagem pode provocar espanto, admiração, medo, alegria. Com as obras de arte também é assim. Mas será que o sentimento despertado por elas é o mesmo que o autor quis provocar? Uma coisa é certa, obras de artes instigam a imaginação e fazem pensar. Capítulo: Cores e pontos, arte bruta, arte dos sonhos. É os capítulos, tá bom, gente? Deste livro. Cores e pontos. Olha essa página aqui, ó. Tá? Página 6. Nesse capítulo, você vai compreender a pintura pontilhista, aplicar a técnica do pontilhismo. É possível fazer a arte de várias maneiras. Basta usar a imaginação. Entenda como alguns artistas pintaram obras incríveis usando um elemento muito simples, o ponto. Olha lá, gente, que legal. Tá vendo essa imagem? Olha lá, tá vendo? Olha, bem um monte de pontinhos, olha, foi formando essa imagem. Olha lá, um monte de pontinho foi formando a imagem da montanha, aqui também, olha, das flores, dos arbustos, né? E olha, esse pontinho aqui, ó, todo pequenininho, olha ampliado como que fica. Olha o do céu ampliado como que fica. E da vegetação. Vendo que legal? Olha, preste atenção às imagens menores, que mostram detalhes ampliados da figura maior. Que cores foram usadas no céu, na vegetação e no sol? Observe a imagem maior. Você percebe alguma diferença entre elas? Olha só, gente, tá vendo? A gente olhando a maior, a gente percebe uma linda paisagem, né? E olhando os pontinhos, olha, dá para perceber as cores que foram usadas. Então, você vai colocar que cores foram usadas na vegetação, no céu e no sol. Tá bom, gente? Olha, agora vamos... E aí você pode colocar também que você percebe alguma diferença entre elas. Se você percebe alguma diferença dos pontinhos maiores ou para os pontinhos menores. Tá bom? Muito bem, agora nós vamos para a página 8. Ó, pinturas criativas. Há diferentes maneiras de pintar. Alguns artistas usam pincel macio para alisar a tinta sem deixar marcas das pinceladas na tela. Outros usam pincéis duros para fazer texturas ou batem o pincel com tinta sobre elas. Outra forma de pintura é a espátula, que permite ao artista misturar diferentes cores de tinta na espátula e usar várias camadas de tinta. Então também fica uma obra linda. Desenvolva um jeito de pintar. Use pincel e tinta guache colorida e experimente vários tipos de pincelada. Depois de seco, exponha em sala de aula para que a turma aprecie o seu trabalho. Tá, gente? Essa atividade aqui, quem quiser fazer, pode fazer, tá? Quem não quiser fazer ou não dar para fazer, não tem problema, tá bom, gente? Vocês podem fazer em folha sulfite mesmo, tá? Primeiros pontos. Os pintores franceses, Georges Seurat, de 1859 a 1891, e Paul Signac, 1863, né, que ele nasceu, e morreu em 1935, deram início a um movimento de arte conhecido como pontilhismo. Eles foram estudiosos da cor e dos efeitos que se conseguem obter por meio de sua utilização na pintura. Seurat conseguiu que as cores seriam mais vivas e intensas se eles aplicassem pequenas áreas de uma cor ao lado da outra. Então ele achou que ia ficar, né, as cores mais vivas, mais intensas, se eles fossem colocando pontinho do ladinho do outro, né? Pequenas áreas de uma cor ao lado da outra. Então os pontinhos bem pequenininho ao lado de outra cor, ele achou que ia ficar mais vivo, mais intensa, né? A técnica usada por eles consiste em pintar pequenos pontos de cor pura próximos uns aos outros. As cores são mais bem visualizadas de perto.
mas as formas se confundem dessa maneira. Quando o observador se distancia do quadro, as cores misturam e as formas se revelam aos olhos do telespectador. O efeito final é uma imagem brilhante e granulada. Perceba esse detalhe na obra a seguir. Olha lá, gente, ele está falando que quando a gente vê os pontinhos de perto, não dá tanto efeito quando a gente vê de longe, né? Porque quando a gente vê a imagem de longe, ela aparece, tá vendo? Ela aparece a imagem perfeita, olha, tá vendo? Tem até o reflexo, né? Aqui na água, ó, na água, do que está aparecendo aqui. E agora, se a gente ficar olhando bem de pertinho os pontinhos, a imagem não aparece tanto, né? Olhando a obra de perto, enxergamos exatamente as cores que o artista utilizou em cada pincelada. Então, se a gente olha de pertinho os pontinhos, a gente percebe as cores que foram usadas, tá bom? Agora, se a gente vê de longe, a gente enxerga uma imagem linda, tá bom? Conforme a cor e a quantidade de pontos usados pelo artista, a imagem se modifica. Recorte 2 molduras da página 41, escolha 2 cores de tinta, guache, e dentro de cada moldura faça pontos com pincel pequeno usando essas cores. A primeira composição deve ser ponto de uma cor, e a segunda mais ponto de outra cor. Observe o resultado de longe e escreva suas impressões. Então aqui vocês vão recortar o encarte, tá? Da página 41, né? Esse daqui, ó, da página 41, ó, tá vendo? Quem quiser fazer com guache, pode fazer. Quem não quiser fazer com guache, pode fazer com canetinha, tá? Aí você vai escolher 2 tintas de cores, né? Dentro de cada moldura você vai fazer pontos pequenos usando essas cores. A primeira composição deve ter mais ponto de uma cor e menos da outra. E a segunda mais ponto da outra cor que foi usada. Ó, a gente vai explicar aqui. Aqui, por exemplo, aqui você pode desenhar uma árvore, né? Aí você põe mais ponto verde do que marrom, vamos dizer assim, escolheu 2 cores, verde e marrom. Põe mais ponto verde do que marrom. E aqui você desenha outra coisa, aí você coloca mais ponto marrom do que verde. Aí depois você vai fazer a comparação, qual ficou melhor. Tá bom? Quem quiser fazer com tinta, pode. Quem não quer fazer com tinta, pode fazer com canetinha, tá? Então, escolha 2 cores. O primeiro quadradinho tem que ser a cor mais usada. No segundo quadradinho tem que ser o inverso. Aí usa a cor que foi menos usada no primeiro, usa no segundo mais usada. Bom, gente? Certinho? Vamos lá para a página 10. Para trabalhar com pontos, Serrault simplificou as formas, como pôde ser observado na obra Banhista em Asnieres, em que o artista representou o momento de lazer de jovens trabalhadores que se banhavam às margens do rio Siena, na cidade de Paris. Então, gente, olha só que desenho lindo que ele fez, tudo com pontinhos, tá vendo? Tudo com pontinhos, olha que linda a paisagem. Se você olhar bem de pertinho, dá pra ver, ó. Se você olhar bem de pontinho, dá pra ver, né? Muito bem, olha lá. Ó, por causa da complexidade técnica, Serrault simplificou as formas de objetos e pessoas, que dá a impressão de que todas estão estáticas, sem movimento, né? Então ele pintou, ó, como ele pintou, né, uma técnica complexa, ele deu a impressão de que eles estão como estátua, sem se mexer. Tá vendo? Olha só, gente, isso aqui é o Banhista em Asnières, né? Que o artista resolveu trabalhar com pontos, né? E ele fez pontinho tudo muito pequenininho e juntinho ao outro, tá? Aqui na página 11, ó, a Angela vai ler. No ritmo da arte. Que tal brincar de estátua? Ouça a música e dance no ritmo. Quando o professor interromper a música, você deve ficar imóvel. Registre a experiência por meio de desenho. Então, se você quiser, se puder brincar com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o irmão, vocês põem uma musiquinha, dança, aí daqui a pouco desliga a música, alguém desliga a música, você tem que ficar estátua. Não pode se mexer, tá bom?
Aí vocês vão desenhar aqui para a Ângela essa brincadeira. Tá bom? Certinho? Capricha no desenho, pinta, vocês são excelentes para desenhar. Tá bom, criançada? Por hoje é só. Tchau, tchau.